Inaugurando o canal Nerd, nada mais justo que debater sobre o tema nerd. Aliás, na verdade, melhor explicando, a nomenclatura nerd e outras nomenclaturas que hoje em dia são moda por aí, que nem geek, nerdola e etc. Bom, para começar, eu tenho 48 anos de idade, galera. Então eu venho de uma época em que o termo nerd era novidade. Inclusive, a primeira vez que eu escutei foi mais ou menos lá pelo fim dos anos 80, de repente início dos anos 90. Não vou mentir nem inventar datinha não, mas foi mais ou menos por aí que o filme A Vingança dos Nerds começou a bombar junto com a sua sequência, porque eu realmente não me lembro de ter assistido A Vingança dos Nerds em sessão da tarde ou algo do gênero, mas lembro quando Os Nerds Saem de Férias, que é a parte 2, começou a bombar pelas telas quentes da vida. E aí a galera começou a difundir o nome nerd aqui no Brasil. Eu lembro que um amigaço meu virou e falou que assim, Porradocrata, chega aí, olha esse filme aí, tua cara. Ah, mas você não se diz o Porradocrata, lutador das artes marciais, etc. Agora tá assumindo que era um nerdola. Cara, primeiro dia no canal e essa criatura aparece. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que deve ser feito com toda essa galerinha. Ai, que barulho é esse? Que é isso? Bom, para começar, eu acho esse termo nerdola coisa de otário. Quando eu escuto alguém falar isso, é alguém que não se garante, não aguenta nem 5 minutinhos de porrada amigável, mas quer tirar onda, porque todo covarde, todo fracote adora querer zoar para poder sentir bem em algum momento da sua vida. Mas já já a gente chega aí na questão do nerdola e a conotação disso aí hoje em dia. Tá, antes do termo nerd se popularizar aqui no Brasil, a gente chamava a galerinha que senta ali na frente da sala de aula, aquela galerinha que vivia para estudar, era de CDF mesmo. Ai, como dói! E por incrível que pareça, tinha uma conotação levemente diferente, porque eu nunca fui chamado de CDF durante a infância. Durante a vida adulta, sim. Porradocrata é mó CDF. Adoro estudar. Melhor dizendo, estudar, não estudar, tá ok? Mentes malignas. O que você mais gosta, Pikachu? Eu gostei dessa aí. Mas até o finalzinho da década de 90 ali, você tinha o CDF, você tinha o Zé Ruela, que era aquela pessoa incompetente, ou mané, ou outros termos pejorativos. Mas você não tinha uma designação específica para aquela pessoa inepta, aquela pessoa que não consegue realizar nada. E isso nem sempre está ligado ao CDF, até porque eu conheço um monte que não é nem inteligente, nem gosta de estudar, nem curte cultura e nem sequer é bom em esportes ou porcaria nenhuma, ou seja, um Zé Ruela mesmo. Mas o nerd chegou aqui com outra conotação. O nerd não é só o cara inteligente, o nerd era aquele cara que tinha habilidades além da maioria das pessoas. Era aquele cara que era ligado em outro mundo, um mundo cultural, um mundo de quadrinhos, um mundo de cinema e principalmente Star Wars, que eu não sou especialista na área, nem desenvolvi uma pesquisa profunda, mas pelo que eu me lembre e pelo que a gente vê hoje em dia, que o Star Wars deu o pontapé para libertar essa galera do armário, deu. Sim, todo nerd de respeito ou geek, ou seja lá o que for, que a gente vai chegar nesse ponto também, ama Star Wars ou Star Trek. Isso aí é fato. E como era a relação da sociedade com essa cultura antes dessa supervalorização do termo nerd? Sim, porque hoje em dia ser nerd está na moda. Bom, apesar de qualquer chuvaninha ou qualquer muriquinho, hoje em dia, abrir o caderninho no colégio com a capinha do Homem de Ferro, Homem-Aranha, Avengers e etc. Até porque na minha época se chamava de Vingadores mesmo. Isso só ocorre porque é modinha, porque a coisa hollywoodizou. Se não tivesse hollywoodizado, essa galera sequer saberia da existência, porque na verdade muitos hoje arrotam um tremendo conhecimento sobre o assunto e não sabem nada, sequer leem quadrinhos, até porque,
sabe que para você se dedicar um pouquinho à leitura precisa ter um mínimo quociente intelectual. Lá na minha época de moleque, voltando aí aos anos 80, para comprar aqueles gibizinhos da Marvel, da DC, que aliás era um formatinho maravilhosamente econômico, tá? Você adora essa revista aí grandona, não é isso? Com papelzinho bonito e etc. Só que você paga os olhos da cara por uma e não consegue colecionar tudo. Na minha época de moleque, o gibizinho vinha com 3 a 4 histórias, fora os almanacões bolados, e pelo papel ser da qualidade higiênica, bastava você andar alguns quarteirões até a sua escola, ou seja lá o que for, que economizando a grana da passagem, você conseguia sim comprar vários desses gibizinhos, de repente colecionar todo o universo Marvel ou todo o universo DC. Eu, na época, comprava quase tudo da Marvel, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, tudo isso dito lá no outro canal, no Porradocrata. Mas também curtia muito Batman, Superman e Novos Titãs na DC. O que nos interessa saber, entretanto, é que esse mundo aí, ele era um mundo muito restrito. Quando eu chegava na escola e falava de X-Men, também isso já foi discutido lá no antigo canal. Quer dizer, antigo canal que ainda tá valendo, tá? Só que agora o conteúdo nerd passou todo pra cá. Enfim, quando eu falava de Wolverine ou X-Men no colégio, ninguém tinha ideia do que era aquilo. A galera só conhecia os personagens tradicionais. E aí eu sei que tem um canal muito bacana aí que fala Prateleira A. Não é assim não é assim que a banda toca não. O fato de ser enfeite de festas de aniversário não quer dizer que eram os melhores heróis ou os mais populares não. Quer dizer que eram os conhecidos pela galera que não se interessava de verdade pelo ramo. Mas a galera que curtia HQ mesmo nem sempre colocava esses personagens na primeira prateleira. Como, por exemplo, o Justiceiro da Marvel, Punisher. Eu tinha um galerão aí do meio que lia quadrinhos que achava que o Punisher, ou Justiceiro, era um dos melhores personagens da Marvel, se não o melhor. Um grande amigo meu até hoje coloca ele lá no seu top 3. Logo, a grande maioria da sociedade ignorava esse mundo. Então, nós que curtíamos esse mundo, nós que líamos quadrinhos, corríamos atrás das novidades e etc., éramos considerados os estranhos, os lunáticos, bobões. Quantas vezes já não escutei até mesmo de adultos tão sábios, incapazes de governar a sua própria vida, frases do tipo: olha, você precisa crescer, para com esse negócio de história em quadrinhos. E o mesmo idiota assiste novela da Rede Goebbels. Como é que pode, né? Ironia. Quando o termo nerd foi entronizado na nossa cultura, ele passou a abarcar, sim, essa parte aí da população que buscava as revistas em quadrinhos e, ao mesmo tempo, começaram a surgir os primeiros jogos de RPG aqui no Brasil. Não vou ficar citando datas específicas, eu estou trabalhando com a perspectiva testemunial, ou seja, de alguém que vivenciou aquilo, vivenciou essas transformações e mais, fazia parte ativa disso. Alguns amigos começavam a me chamar para jogar GURPS ou Dungeons and Dragons, depois veio o Adventure Dungeons and Dragons, ou Adventure veio antes. Eu acho que era D&D primeiro e a D&D depois. Quem puder ver, dá uma verificadinha aí. Um pouco antes disso, um primo, que é um amigaço meu, me apresentou os livrinhos Enrola e Desenrola. A maioria, se eu não me engano, eram da antiga editora Ediouro, que depois virou Curió. Eram aqueles livrinhos que, ao chegar ao final de um determinado capítulo, ou às vezes ao final da página, você tinha uma pergunta e basicamente 2 ou 3 modelos de resposta. Conforme você escolhia um deles, você era direcionado para outras páginas, e assim você ia fazendo com que a história tomasse caminhos diferentes, chegando, obviamente, a finais diferentes. Algumas vezes você morria, né, no meio do caminho. Era dose. Não tinha final feliz. Não era um mundo politicamente correto. E aí a gente começa a somar as coisas. Pô,
Joguinhos de enrola e desenrola, RPG, quadrinhos. Que tipo de criança, jovem, adolescente ou pré-adolescente ou whatever se interessa por esse tipo de coisa? Aquele tipo de cerebrado criado por uma família que não passa nenhum valor intelectual? Claro que não. Naturalmente, esse tipo de cultura atraía e ainda atrai pessoas com, no mínimo, uma imaginação mais vasta. E, naturalmente, pessoas que leem, pessoas que se interessam por esse tipo de cultura, adquirem também mais conhecimento, enriquecendo a sua cultura, conforme dito. Além do mais, o universo de RPG mexia muito com história medieval principalmente, né? Venhamos e convenhamos, mas também mexia muito com tecnologia, como no caso de Shadowrunners, Cyberpunk e vários outros títulos e sistemas muito legais. Os quadrinhos não precisa nem dizer, né? Um Doutor Estranho da vida trazendo cultura, mitologia, apesar de ter muita coisa inventada, levava a galera a pesquisar, a querer se informar, porque o desenhista e o criador de histórias em quadrinhos, eles mergulham sim na cultura da humanidade, tanto para referências visuais, tanto para a composição da história do personagem, isso é meio óbvio. Sem esquecer do nosso Tony Stark, o Homem de Ferro, e vários outros personagens do mesmo naipe que também despertavam aquele gosto por tecnologia na galera. Compreende agora por que ficção científica, quadrinhos, RPG, toda essa gama de vertentes culturais conversam intimamente com o jovem nerd, com aquela pessoa que sim vai se destacar por cultura ou inteligência na sociedade, já que ela busca esse tipo de informação. Simples assim. Por esse motivo, o termo nerd acabou englobando o CDF e acabou englobando a galera de cultura alternativa. Claro que como as pessoas são diferentes, você tem a galerona que gosta de cultura alternativa, mas que não consegue tirar um C+ em matemática no colégio e afins. Assim como você tem aquela galerinha que tira só notona e não tem cultura nenhuma. Segue apenas sistematicamente um objetivo para poder dar aquela marquinha azul no boletim pro papai e pra mamãe. Geek, nerdola, todas essas coisas, na época ainda não existia. No entanto, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir esse assunto em vários episódios aqui no canal. Acompanhe, em breve sairá o segundo. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!